Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem? Aqui é o professor Marcos e estamos iniciando hoje nossa aula número 8. Anote, por favor, o tema da aula. Hoje trabalharemos sobre tempo e ritmo. Vamos seguindo aqui. Para essa aula você precisará dos seguintes materiais: o caderno de arte ou algumas folhas separadas, o lápis de escrever, borracha, lápis de cor ou outros materiais como giz de cera, canetinha, certo? Eu vou dar um tempinho para você recolhendo esse material e daqui a um pouco a gente retorna. Vamos dando sequência aqui então. Então o tempo. Vou fazer uma definição mais superficial sobre o tempo, né? Afinal, é só para a gente entender melhor o conceito de ritmo, né? O que é o tempo? A gente se pergunta. Eu vou falar de duas características do tempo, tá? Por exemplo, que dia é hoje? Que horas é agora? Quando a gente está falando dessa relação com o tempo, né? A hora, o dia, a semana, o mês, o ano, isso é um tempo objetivo. O que quer dizer? Que ele é comum a todos nós, certo? É como a gente se organiza nos nossos afazeres, o trabalho, o escolar, a nossa agenda. Isso é um tempo que é comum a todos. Quando a gente pensa em tempo subjetivo, quer dizer que é um tempo que é mais pessoal. É um tempo que é meu de pensar as coisas, de fazer as coisas, né? Esse tempo está muito mais ligado a memórias, lembranças, experiências. Vou usar um exemplo aqui. Às vezes, em algumas casas, é comum pegarem álbuns de fotografias antigos e ficarem mostrando e conversando sobre isso, certo? Isso diz respeito a esse tempo subjetivo. E como a gente entende, né, essas histórias, essas lembranças, essas memórias. Então, só para a gente pensar aqui algumas questões. Na arte, o tempo é extremamente importante. Se a gente está pensando em artes visuais, por exemplo, a gente pode pensar no tempo que uma obra levou para ficar pronta, o tempo que uma obra de arte dura. A gente já viu obras de arte aqui em algumas aulas que são de longa data, alguns séculos atrás. Por exemplo, lá do Renascimento, há mais de 500 anos atrás. Tem outras obras que têm um caráter mais efêmero, ou seja, que mais passageiro. Por exemplo, um grafite que às vezes está na rua. Ele vai sofrer a ação do tempo, ou às vezes de uma sobreposição de pintura e assim por diante. Então ela dura pouco. Então essas relações também com o tempo fazem parte da arte. A gente pode pensar também o tempo em relação à música, né? Já que hoje vamos falar sobre ritmo, e tem muito a ver. Certo? Eu vou passando aqui. Por hora, sobre o tempo é isso que nos importa. Vamos falar então de ritmo visual.
O que é o ritmo visual? O ritmo visual se dá a partir de imagens, correto? Então tem algumas características do ritmo visual que eu vou passar aqui. Repetição é quando uma forma, uma imagem, ela se repete e ela vai criando esse ritmo contínuo. Na imagem que vocês estão vendo, tem vários padrões aqui diferentes, certo? Mas a gente pode ampliar esse padrão porque é uma forma simples que vai se repetindo. Vou ilustrar melhor aqui, ó. A primeira linha de quadrados azuis tem uma repetição simples, ou seja, eu tenho uma forma que é do mesmo tamanho que se repete e eu tenho um intervalo que é do mesmo tamanho que se repete. O que é o intervalo? É o espaço entre um quadrado e outro. Já na segunda linha, com os quadrados vermelhos, a gente tem uma repetição crescente. O que isso quer dizer? Tem um quadrado menor que vai aumentando, então ele é crescente. O intervalo vai diminuindo. E na última linha a gente tem um decrescente com os quadrados roxos, ok? A gente vai ver mais exemplos e conforme você for pensando isso, vai ficando mais fácil. Aqui um exemplo de alguma coisa que tem em casa, né? Por exemplo, um berço. Tem um ritmo a partir da repetição no berço? Se a gente pensar nessas laterais, que tem essa forma vertical que vai se repetindo, e esse intervalo, né, que é o espaço vazado, digamos assim, isso determina um ritmo para esse móvel. Os quadros que estão na parede têm um ritmo? Também tem um ritmo. Então isso foi pensado para funcionar dessa maneira. Comece já a pensar na sua casa o que mostra, né, esse tipo de ritmo. Outra característica do ritmo visual é a alternância. O que é a alternância? O que se alterna? É aquela coisa que muda, né? Aqui a alternância se dá principalmente pela altura da forma e pelas cores que vão mudando. Isso aqui é um gráfico que representa sons. A gente vai falar de sons também mais para frente. Aqui novamente com o esquema de quadrados. Na primeira alternância nós temos a forma igual e o que alterna é o intervalo, ou seja, o espaço. Eu tenho um espaço menor nas duas primeiras e aí de cada grupo eu tenho um espaço maior. Então a alternância é do intervalo. No segundo exemplo, na segunda linha, a alternância é da forma. Então eu tenho um quadrado maior e um quadrado menor, mas o intervalo é regular, é o mesmo. E no último eu tenho uma alternância tanto da forma quanto do intervalo. Isso aqui na prática, né? Na arquitetura de uma forma geral, ou seja, nas casas, nos prédios, a gente consegue perceber o ritmo também. Aqui a alternância se dá principalmente pela mudança de cores e também esse intervalo, que tem um vidro que está mais à frente que é colorido e um vidro que é mais atrás, né? Que não tem cor. Mais uma característica do ritmo visual, a progressão. Então, progressivamente, a forma preta vai sumindo. Então é uma progressão aqui linear. Aqui nós temos uma outra forma de progressão. Percebem que nos cantos a gente tem pequenos círculos e eles são menores e em menor quantidade e eles vão se acumulando no centro da imagem, mais ou menos na horizontal. Então isso quer dizer que eu tenho uma progressão dessa forma em direção ao centro. Então a progressão também tem uma direção normalmente. A gente pode pensar também a ideia do movimento que a gente viu na aula anterior, né? Então esse movimento espiralado dessa escadaria sugere essa progressão. Por fim, a unidade. Essa imagem tem todas essas características que a gente viu anteriormente. Tem a repetição de formas, eu tenho alternância, então eu tenho uma faixa primeiro com formas menores, aí eu tenho um espaço vazado entre elas, eu tenho formas maiores, daí tem uma forma que muda, né? Então tem alternância. Também a gente tem uma progressão, quando a gente pensa que essa forma aumenta e tem um acúmulo de coisas aqui embaixo. E eu tenho essa unidade. Então a cor e as formas, elas são harmoniosas entre si. E isso gera uma unidade. Só relembrando aqui, então o ritmo visual contém repetição, alternância, progressão e unidade. A gente vai agora fazer o nosso exercício 1. É simples, você vai identificar na sua casa algum objeto, ou móvel, ou um espaço da casa mesmo que contenha um ritmo visual.
o que você vai fazer? Você não precisa desenhar o objeto em si, a parte da casa, não. Você só vai desenhar aquele ritmo. Voltando ao exemplo lá do berço, ele tinha algumas linhas verticais. Então, naquele exemplo, você só ia fazer as linhas, não precisa fazer a forma do berço como um todo. Certo? Eu vou dar alguns minutos para você fazer esse exercício.
E aí, conseguiu fazer? Percebeu que tipo de ritmo predomina no objeto que você escolheu? Pode ir olhando outras coisas e depois explorando mais esse exercício, tá? A gente vai dar seguimento aqui na aula. Agora a gente vai para o ritmo sonoro. Então eu vou também determinar aqui algumas características do ritmo sonoro. A primeira delas é o pulso. Então eu trouxe uma representação gráfica aqui para a gente entender melhor. Eu tenho uma linha horizontal que é o tempo, corresponde ao tempo. E eu tenho algumas setas aqui para cima que correspondem a uma marcação. Essa marcação é o que a gente chama de pulso. Quando a gente ouve, por exemplo, o tic-tac do relógio, aquilo não é exatamente um ritmo. Aquilo é um pulso, porque ele é constante, certo? Então a marcação, o pulso, ele é constante. Além do pulso ser constante, ele também tem uma velocidade. E a velocidade do pulso é chamada de andamento. Eu tenho aqui, então, 3 gráficos da mesma maneira. Eu só mudei a cor só para a gente visualizar melhor. Mas, no primeiro, eu tenho um intervalo maior entre uma marcação e outra. No segundo, eu já tenho uma marcação menor. Ou seja, então eu tenho um andamento mais rápido. E no terceiro, um médio entre eles. Nem tão lento e nem tão rápido. Então, para determinar se um pulso é rápido ou lento, eu sempre preciso comparar ele a outro, certo? Tem um equipamento que serve exclusivamente para marcar o pulso. É o metrônomo. Esse aqui é uma imagem de um metrônomo mais antigo, ele é analógico. Então ali a gente tem inclusive o registro do movimento do pêndulo. Tem algumas coisas escritas nele que são referentes à velocidade. Então, quanto mais rápido for o pulso, ele vai ter um nome, e quanto mais lento, ele vai ter outro nome. Hoje em dia, a gente também tem esse pulso em aplicativos de celular. Eu baixei um aqui, tem vários, tem alguns que são gratuitos, outros são cobrados, mas só para a gente ouvir um pouquinho. Eu posso aumentar a velocidade, ou seja, o andamento. Embora seja regular, nesse som que eu escolhi aqui, o tempo 1 numa contagem de 4, ele tem um sonzinho diferente, um pouquinho mais agudo. Tá? Mas normalmente o pulso não precisa ser com um som diferente. A repetição. Repetição acontece então no ritmo visual também. E não é diferente aqui. Quando a gente vai falar de ritmo, a gente daí já começa a falar de batidas, isso no ritmo sonoro, certo? Então eu continuo tendo o tempo, eu continuo tendo o pulso, e sobre esse pulso eu começo a ter uma batida. Aqui está representada por um círculo vermelho. Então como que funciona isso? Sobre o pulso eu tenho uma batida. Eu vou usar aqui uma batida no meu peito para exemplificar. Então a gente tem o pulso, eu vou pôr novamente aqui o metrônomo. Então o que acontece? Toda vez que eu tinha o pulso, eu dava uma batida no meu peito, certo? Essa batida ela não precisa necessariamente acontecer sobre o pulso. Aqui, a batida vai acontecer, representada pela estrela, entre o intervalo de um pulso e outro. Eu vou usar o estalo do dedo para exemplificar. Então aqui eu tenho o pulso. Isso é o que a gente chama de contratempo. Já é uma forma de alternância. Se a gente juntar os dois, fica assim. Então, para que eu tenha ritmo, eu preciso ter essa alternância entre batidas. Vou completar aqui para a gente ter o nosso ritmo base. Agora eu determinei que o círculo vai ser uma batida no peito, a estrelinha, que é constante aqui, vai ser o nosso contratempo,
E em vez de ter mais uma batida no peito aqui, como a gente estava fazendo no começo, eu vou mudar para uma palma. Fica assim, ó. Um peito e uma palma. Um peito e uma palma. Só que a gente põe o estalo entre um e outro. Então, peito, estalo, a palma, o estalo de novo. Vou pôr o metrônomo aqui só para fazer dentro da marcação do pulso. Muito bem, nós temos aqui o nosso ritmo base e 3 linhas. Eu poderia ir colocando mais sons, não vamos fazer isso agora. Agora, só relembrando aqui algumas coisas que a gente viu. O pulso, que é essa marcação regular, o andamento, que é a velocidade do pulso, a repetição, né, que acontece, o contratempo, que também é importante, e a alternância aqui de batidas diferentes. A gente vai para o nosso exercício número 2. Você vai poder explorar esse ritmo base que a gente aprendeu. Eu já vou pôr na tela de novo o esquema. Você pode copiar esse esquema e ficar exercitando isso. Então, mais alguns minutos para esse exercício.
Muito bem, voltando. Esse exercício é bem divertido de fazer. A gente pode começar a pensar em outras possibilidades. Inclusive, a gente pode fazer ele em qualquer lugar, né? Não importa o momento, é uma coisa legal. A gente vai dar seguimento aqui na aula. Vou falar agora mais especificamente de um artista, né? O nome dele é Kandinsky. E a sinestesia. O que vem a ser a sinestesia eu já explico. Esse aqui é o artista, ele é um artista russo. Ele nasceu em 1866 e morreu em 1944. Ele era artista plástico, professor da Bauhaus, que é uma escola alemã lá do início do século XX. Ele é considerado o pai da abstração no campo das artes, né? Isso ali no início do século XX. Aqui ele fazendo uma das suas obras. E o que vem a ser a sinestesia? Sinestesia é o cruzamento de sensações. Aqui tem um exemplo. Um som pode evocar uma imagem particular, um cheiro pode evocar uma certa cor. O que quer dizer? A pessoa que tem essa, vamos chamar de habilidade, porque ela não é considerada uma doença, ela é uma diferença no sistema neural. A pessoa que tem sinestesia, quando ela ouve um determinado som, ela pode também enxergar associado àquele som uma cor. Quando ela sente um determinado cheiro, ela pode também relacionar aquilo a um som ou a uma imagem. Então é particular, cada indivíduo, né, vai ter a sua particularidade sinestésica. O Kandinsky, ele tinha isso. Quando ele ia compor essas obras, ele fazia inspirado em músicas, em sons. Ele relata, né, que quando ele ouve um determinado som, ele vê uma determinada cor. Por exemplo, para ele, o som do violoncelo evocava a cor azul. Ao passo que o som do violino, ele tocava o violino, ficava próximo aos sons de verde. Então essa pintura dele, chamada improvisação, é inspirada nos sons que ele ouvia. É interessante também, pessoal, Kandinsky, que algumas séries de obras que ele faz têm esses títulos, né, que são bem comuns no campo da música. Improvisação, composição, como é o caso da composição 8. Também inspirada em sons. Então, isso aqui a gente pode pensar como passos para uma forma de registro gráfico, né, alternativo, que não é a partitura, que é muito comum, né, no uso da escrita tradicional de música. Então aqui é uma forma alternativa de registrar os sons. Aproveitando isso, a gente vai já para o exercício 3. Eu gostaria que você dedicasse alguns segundos ouvindo os sons que compõem a sua paisagem sonora. O que é paisagem sonora? Que sons que estão presentes aí no seu ambiente? Então, de repente, pode ter o som de um cachorro latindo, ou de um carro passando na rua. Também pode ser que alguém esteja mexendo com coisas na cozinha, isso esteja fazendo barulho, ou outras pessoas conversando, de repente pássaros cantando. Então comece a perceber que sons compõem a sua paisagem sonora. Em seguida, você vai tentar registrar esses sons. Então tente associar ao som formas, cores. Pense nessa relação. Que cor vai ter um som que é mais forte e que cor vai ter um som mais fraco? Como que será a linha de um som mais longo ou de um som mais curto? E assim por diante. Você é livre, tá? Você que pode escolher
os elementos gráficos que você vai usar. Eu vou te dar alguns minutos e depois a gente continua aqui.
Então voltamos. Como que foi fazer esse exercício? Se não deu tempo, não tem problema, você pode repetir esse exercício outras vezes, até porque a paisagem sonora ela muda a cada momento, né? Ela é uma coisa aleatória, ela sempre vai acontecer diferente também. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais sobre música corporal. A gente já fez o exercício lá atrás sobre aquele ritmo base, né? A gente vai tentar ampliar um pouco essa ideia. Então eu trouxe aqui uma imagem que representa como explorar esses sons. Aqui no exemplo nós temos duas mãos sempre aqui batendo palmas. Quantos tipos de palmas diferentes a gente pode bater? Vejam, no primeiro exemplo, as mãos estão como conchas e cruzam, né? Os polegares se encaixam. No segundo exemplo, é chamada palma estrela. Os dedos estão abertos e você bate com a mão espalmada. Então, são diferentes esses sons, correto? No terceiro exemplo, são 4 dedos sobre a palma da mão. Mais uma variação aqui de palmas. E no último você usa apenas os dedos, então é um som mais fraco. Correto? O peito também. Você pode bater com uma mão, como a gente estava fazendo, ou você pode alternar. O ideal é você explorando isso, alternando e misturando com outros sons. O som do peito é um som mais grave, assim como vai ser o som no tronco e até nas pernas, né? Então, ir procurando esses sons, como é o caso aqui, ó, batendo nas coxas. O estalo do dedo, né? Normalmente uma mão é mais hábil que a outra, então tem que praticar para sair o mais próximo possível. Os sons com a boca. O certo também é deixar a mão mais mole, mais solta, para que o som flua. Você pode bater nas bochechas também, e aí por diante. Você pode jogar um som dentro da boca com a palma. A sua boca vai funcionar como uma caixa acústica. E o som dos pés, tá? Então, explore o máximo possível de sons, perceba que timbres diferentes o seu corpo oferece. Voltando àquele esquema que a gente fez do ritmo base, então só lembrando, nós tínhamos uma batida para o peito, o estalo sempre no contratempo e uma batida na palma. Mudou alguma coisa aqui? Muito bem. No terceiro pulso aqui, a gente tem uma outra forma. Eu pus um coração ali. Aqui eu fiz um esquema que mostra um valor para cada símbolo. Então, por exemplo, o círculo vai ser sempre uma batida dentro daquele pulso. O coração são 2 batidas. Então a gente tinha lá 1. Agora a gente passa a ter, certo? 2 batidas quando vocês virem o coração. 3 batidas e 4 batidas ainda a gente não vai explorar. Depois eu vou deixar um tempinho para vocês anotarem isso aqui, mas o interessante é que você já comece a se familiarizar com essa ideia. Como que ficaria esse ritmo aqui então? Ó, um pulso, estalo, palma. Estalo, peito, peito com estalo, palma, estalo. Ok? Tente explorar isso também. Você pode inventar outros símbolos, você pode colocar em outras posições, sempre tentando seguir esse pulso. O ideal no começo é brincar mais solto, tá? Explorar mais os sons mesmo. Então aqui o exercício 4, explore os sons de palmas, batidas, estalos produzidos com seu corpo. Registre os sons e os ritmos criados. Então eu vou te dar aqui alguns segundos para você copiar esse esquema e depois você já pode ir para o exercício.
Muito bem. Agora, então, voltando aqui à ideia do exercício. Explore os sons de palmas, batidas dos pés no corpo, os estalos. Registre esses sons, né, os sons que você descobrir e também ritmos que você for criando, certo? Mais alguns minutos para você fazer esse exercício. E aí eu tenho certeza que vocês se divertiram fazendo esse exercício, né? Então você pode fazer mais, a gente já está acabando essa aula. Não esqueça de registrar o que você for fazendo. A aula de hoje foi bem corrida, tivemos 4 exercícios, mas não tem problema, a gente vai retomando esses exercícios nas próximas aulas. Tudo bem? Tchau!